noite no profeta Isaías. Peço à igreja que abra no capítulo 48 do profeta Isaías. Isaías capítulo 48. Deixem suas Bíblias abertas no profeta Isaías. Irmãos, nós vamos ler o verso 12. Apenas o verso 12. Escuta-me, ó Jacó e Israel, meu chamado. Eu sou ele. Eu sou o primeiro, também sou o último. Amém. Vamos orar, irmãos. Curva a cabeça. Amado Deus, Santíssimo Senhor, nós te louvamos, Senhor Deus, e rendemos graça e louvor ao teu nome, Pai. Pelas tuas grandes e maravilhosas misericórdias que são derramadas sobre nós. Pelo teu poder maravilhoso, Senhor Deus, em favor do seu povo. Obrigado, Senhor, por esta noite, por estarmos aqui, por sermos chamados e reunidos para adorar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus Supremo de toda a glória. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos reunidos pelo sangue do Cordeiro Jesus, junto ao povo de Deus de todas as eras, de toda tribo e nação, conforme tua palavra. Somos gratos por nos reunir, Senhor Deus, a esta grande família e fazermos parte da salvação, da eternidade com o Senhor e das tuas grandes e maravilhosas bondades. Senhor nosso Deus, nós suplicamos que tu fale ao coração de cada homem e mulher, Senhor, cada adolescente, cada um dos que estão aqui assentados para ouvir e meditar na tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, que o teu Espírito abra o entendimento e os faça ver a grandeza do Senhor essa noite. Como o Senhor se revela, como o Senhor mesmo se apresenta, a tua identidade, nas tuas próprias palavras. Abre o coração da igreja, Senhor Deus, para que fiquem maravilhadas com a grandeza do Senhor, o nosso Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu não sei quantos de vocês fazem os exercícios que eu às vezes até costumo pedir para vocês fazerem. Exercícios de espiritualidade, exercícios de contemplação. Eu espero que vocês façam isso, porque é muito bom. E se nós fizermos isso sintonizados com as verdades que estão reveladas na própria Escritura Sagrada, nós veremos a glória de Deus em todas as coisas que nós meditarmos e contemplarmos, irmãos. Esses dias agora eu tive ali na residência onde nasceram os meus avós maternos, e sempre que eu vou ali, eu fico maravilhado com a beleza, com as coisas de Deus, com a grandeza, a natureza, sabe? É um lugar que me faz ver muito o poder de Deus e a glória do Senhor. E às vezes, irmãos, eu sei que há pessoas que quando estão diante de cenários assim, deslumbrantes, bonitos, encantadores, até mais bonitos do que este, elas ficam se perguntando, elas ficam tão deslumbradas que se perguntam, como pode? De onde vem tanta coisa? Quem fez isso? Às vezes pessoas que não são cristãos, pessoas que nunca se depararam com as verdades reveladas da Escritura, que mostram Deus como Criador soberano, e essas pessoas se deparam com essas coisas e dizem, meu Deus, que coisa maravilhosa, de onde veio tudo isso? Quem é o autor dessas coisas? Quem fez isso tudo?
E de fato, irmãos, o autor não poderia ser outro senão o supremo Criador dos céus e da terra, Deus, conforme revelado aqui nas Escrituras Sagradas. O ateu, ele vai olhar para aquilo tudo e vai dizer, olha, isso não foi feito por ninguém. Isso surgiu simplesmente porque as coisas surgem do nada, as coisas surgem de maneira aleatória. Não há um Deus criador, não há um poder soberano, inteligente, coordenado que fez isso. Não há Deus, simplesmente há a matéria. Simplesmente há o materialismo e as coisas são como são. É certamente uma explicação um pouco imbecilizada, porque se nós formos raciocinar, irmãos, nada pode vir à tona do nada assim, sem um poder por trás. Então as pessoas têm muitas maneiras de tentar dar uma explicação para a grandeza e a beleza das coisas, irmãos. Mas veja, se até para nós cristãos, irmãos, é assombroso olhar para a natureza, olhar para o céu estrelado, toda aquela vastidão do espaço, as estrelas, irmãos, aquilo é um espetáculo da mão de Deus. Então, se até para nós é espantoso ver isso e dizer, que grande Deus, que fez essas coisas tão supremas e maravilhosas. Quando nós paramos para pensar, quando o nosso pensamento vai mais além do que isso, quando você olha para você, ou você olha para um bebê quando nasce, porque uma pessoa é maior do que a criação para Deus. Uma vida vale mais do que montanhas, do que estrelas, do que coisas inanimadas. Uma vida, um homem. E você olha para uma vida, um recém-nascido, e você, que é cristão, louva a Deus, dá glória a Deus pelo Criador, pela existência daquele ser. Você sabe que ele veio de Deus. Aquilo faz com que você contemple o Criador, a grandeza do Criador. Mas veja, quando você, nos seus pensamentos, nas suas meditações, reflexões, você vai desenvolvendo esse pensamento. Quem fez a natureza? Deus fez a natureza. Deus fez o cosmos. Aí quem fez a vida humana? Quem fez o homem? Deus fez o homem. Gênesis 1, Gênesis 2. A criação é ali colocada diante de nós, exposta. Aliás, o Criador é colocado diante de nós, porque a criação é um produto do Criador. E aí então nós precisamos perguntar, quem fez Deus? Tomás de Aquino, teólogo católico romano, já dizia que Deus é a causa não causada. Ele é a causa de tudo, mas ele mesmo não é causado por nada. Não há uma causa para Deus, uma origem para Deus, um ser que fez Deus, senão este ser seria Deus. Então, quando nós chegamos na pergunta das perguntas, filosoficamente falando, quem criou Deus? Quem fez Deus? Ou de onde ele vem? Essa pergunta, irmãos, ela silencia muitos filósofos, ela silencia cientistas e até os ateus que alegam não haver Deus, eles são silenciados diante de perguntas desse tipo. A saída mais fácil é dizer, ninguém fez Deus porque Deus não existe. Segundo os ateus, então essa seria a saída mais fácil para eles. Mas quando eles contemplam e digam, por um momento pense na possibilidade de que existe Deus. Ok. Então, de onde veio Deus? Essa é a pergunta. A grande pergunta. Às vezes nós ficamos nos questionando com perguntas do tipo, de onde veio o universo? Aí nós estamos falando da criação, de coisas criadas. Mas mesmo que alguém não seja cristão, não tenha a mentalidade de um cristão, não seja guiado pela palavra de Deus, que diz que todas as coisas vieram da mão de Deus, vieram da palavra, do verbo divino, mesmo que a pessoa não pense assim, ela vai ter uma resposta para a criação, porque a criação é inegável. O ateu pode dizer, Deus não existe, me mostre Deus. Prove que ele existe, eu quero vê-lo, eu quero tocá-lo. Ninguém consegue fazer isso.
mas a criação, ele está nela, ele é parte dela. Ele é algo, um ser, ele tem matéria, ele vê o mundo, ele toca nas coisas, ele respira. Então ele tem que dar uma resposta para a criação. De onde veio a criação? A ciência vai então dizer, ela veio do Big Bang, de uma explosão. Os agnósticos vão dizer, olha, isso não importa para mim. Ela pode ter vindo de Deus, ela pode ter vindo de uma explosão, pode ser de outra coisa qualquer, tanto faz, o importante é que ela existe. Mas essa pergunta, de onde veio, ela é intrigante, irmãos. Mas ela não é tão intrigante quanto a pergunta sobre a existência de Deus. De onde veio Deus? Os nossos pais batistas reformados, eu gostaria de ler aqui hoje para vocês, antes de entrar no nosso texto propriamente dito, uma passagem da Confissão de Fé Batista de 1689, que está no capítulo 2. Esta passagem está no primeiro parágrafo da nossa confissão. Esse parágrafo da Confissão de Fé vai tratar sobre o ser de Deus. Quem é Deus? Ou como Deus se apresenta? O que Deus diz sobre ele mesmo? Ou o que as Escrituras falam sobre Deus? O texto então diz assim, ouçam com muita atenção. Eu vou ler o parágrafo inteiro, embora eu só precise de uma parte dele. Mas o parágrafo diz assim. O Senhor nosso Deus é somente um Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência é em si e de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro, senão por ele mesmo. Um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, a quem somente pertence a imortalidade, que habita na luz que nenhum homem pode acessar. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua vontade imutável e justíssima, para a sua própria glória. É amorosíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, o galardoador dos que diligentemente o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando o pecado, e que de modo algum terá o culpado por inocente. Nesse parágrafo bem teológico da nossa confissão, ela apresenta um quadro geral aqui no primeiro parágrafo sobre Deus. Ele é bom, ele é justíssimo, ele é amorosíssimo, ele é o Senhor que perdoa a iniquidade, o pecado, etc, etc. Ele é imortal, só ele é imortal, a confissão diz, mas ela diz algo sobre a sua existência. Ou seja, a nossa confissão de fé responde à pergunta de onde veio Deus, ou se alguém perguntar quem criou Deus, ela responde isso logo nas primeiras linhas desse parágrafo, se vocês tiverem percebido. O texto diz, o Senhor nosso Deus é somente um Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência é de si, veja, cuja subsistência é em e de si mesmo. Ou seja, Deus existe por ele mesmo. Não foi criado, não tem uma causa, ninguém o fez, ele não veio de algum lugar, ele é de si mesmo. Como explicar isso, irmãos? Na verdade, eu até preciso aqui me antecipar a vocês e peço um voto de confiança para dizer que o que a confissão está dizendo sobre Deus é o que a Bíblia diz sobre Deus. Nós vamos ver isso logo mais. Então vamos tomar isso como uma verdade absoluta que a confissão está dizendo. Que Deus é de si mesmo. Que ninguém criou Deus. Que a existência dele vem dele mesmo. Isso é algo tão gigantesco, irmãos, é tão grande, é uma verdade sobre Deus tão maravilhosa,
que ela acaba sendo inexplicável para nós. Eu gostaria que você parasse um pouco para pensar nisso. Porque tudo que você conhece na vida, com exceção de Deus, tem uma explicação, tem uma origem. Tudo. Você olha para o seu filho do seu lado e você sabe, esse menino, essa menina veio de mim. E quando você pensa em você, você pensa, eu vim dos meus pais. E assim sucessivamente. Você olha para a criação como um cristão e você diz, isso veio de Deus, das mãos de Deus, o Criador fez. Mas quando você pensa, e Deus? O que significa que ele existe de si mesmo? Significa que ele não tem existência provocada. Significa que ninguém fez ele. Ninguém é responsável por ele. Significa que ele é o único ser completamente livre e independente. Totalmente independente. Todos nós, como criaturas, somos dependentes. Você só existe por causa de Deus. Você depende de Deus. Você foi criado porque Deus quis criar você. Então há uma dependência. Você está vivo ainda, você respira, você tem aí a sua idade, já viveu tantos anos, porque Deus manteve você vivo até aqui. Então você é totalmente dependente de Deus. Todas as coisas, meus irmãos, tudo que existe, até mesmo se considerarmos as esferas demoníacas, o diabo, seus anjos caídos, todos eles dependem de Deus para existir. Nenhum tem existência própria. Só Deus é autoexistente. Essa doutrina, ela na teologia, ela é chamada de aceidade. Talvez vocês poucas vezes tenham ouvido esse termo aqui. Vocês já ouviram termos como, por exemplo, trindade, que é aquela verdade das Escrituras de que Deus é um ser que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não três deuses, mas um só Deus e três pessoas na divindade. A aceidade é a doutrina que diz que Deus tem existência própria. É uma doutrina, irmãos, elevadíssima nas Escrituras. Veja, quando você pensa assim, vamos pensar um pouco para vocês entenderem, meus irmãos, a grandeza da aceidade divina, da autoexistência de Deus. Quando você pensa assim, Deus é todo-poderoso. Você pensa no poder de Deus para fazer qualquer coisa. Inclusive, dar vida aos mortos, inclusive ressuscitar mortos, que é, obviamente, na nossa perspectiva humana, o ápice do poder. Ninguém nunca viu um morto ressuscitar senão pelo poder de Deus. Mortos estão mortos, não podem vir à vida se um poder exterior não o trouxer de volta. E só Deus tem esse poder exterior de trazer de volta. Então, quando você pensa em Deus Todo-Poderoso, você pensa em poder. Quando você pensa na criação, tudo isso existe. Um poder criou isso, o poder é de Deus. Mas veja, nós não estamos falando do poder de Deus, mas nós estamos falando do próprio ser de Deus. A própria existência divina, a aceidade, a autoexistência, ele existe por si mesmo. É absolutamente incrível, irmãos. Todos nós temos uma parcela de poder, não é? Eu tenho o poder de levantar esse copo. Aqui está. É um poder que eu tenho, não estou falando de força física. Estou falando de uma capacidade, de um poder humano. E assim eu tenho outros poderes. Mas eu não tenho o poder da autoexistência. Eu dependo de um ser que me crie, que me dê vida. Não é? A criação toda depende dele. Então, a autoexistência é uma doutrina elevadíssima sobre Deus, que deve realmente trazer espanto à igreja. E sabe, irmãos, é assim que Deus se revela a Israel muitas vezes.
essa doutrina, ou esta apresentação de Deus, essa maneira de Deus se apresentar, é como se Deus estivesse dizendo ao povo, provando para o povo, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor absoluto. Não existe linguagem, não existem palavras ou expressões tão elevadas em qualquer que seja a língua para apresentar coisas mais elevadas do que as maneiras como Deus se apresenta. Quando Deus diz que Ele é autoexistente, irmãos, isso é algo tremendamente profundo, ao ponto de nós não compreendermos isso bem. Nós temos um vislumbre disso, mas como entrar nas questões mais profundas da autoexistência? Isso não é do nosso mundo, não é da criatura. Tudo existe porque veio à existência. Deus não. Deus é diferente. Ele é autoexistente. Existe por si mesmo. Isso deve nos fazer olhar para Deus, irmãos, com grande admiração, contemplação, a majestade de Deus, a grandeza do nosso Deus. Olhe para o verso 12, irmãos. O contexto do capítulo 48 é bem interessante. Dos versos 1 ao verso 11, o Senhor Deus está trazendo várias exortações a Israel. Me refiro ao povo de Deus, Israel e Judá. Ao povo de Deus. Várias exortações, porque o povo era rebelde, porque o povo não dava ouvidos à sua palavra, desprezava a palavra dos profetas. E o Senhor Deus vai repreendendo. Deus diz, se vocês estivessem ouvido a minha palavra, seriam tão numerosos como as estrelas que há no céu. Ele está falando para aquela geração que perdeu muitas pessoas, perdeu pais, irmãos, entes queridos, mulheres, maridos, foram mortos pelos caldeus, estavam na Babilônia escravizados, sofrendo juízo divino. E Deus está dizendo, se vocês tivessem obedecido a minha palavra, era uma geração gigante, grande, numerosa. Então o Senhor Deus está mostrando aqui as exortações a um povo rebelde. Em outro momento Deus diz, eu conheço o coração de vocês, a malícia do coração, a perversidade, a maldade que há aí em vocês. Mas no verso 9 ele diz, irmãos, por amor do meu nome, do nome de Deus, eu adiarei a minha ira. Que palavra de generosidade do Senhor. Eu adiarei a minha ira. Verso 9, irmãos. Então, a primeira parte do verso 1 ao 11 são exortações de Deus a um povo rebelde, que estava preso no cativeiro da Babilônia, porque havia negado a Deus, rejeitado a revelação divina, dito não aos profetas, aprisionado os profetas. Recusaram Deus, o Salvador de suas vidas. Recusaram a promessa aos patriarcas. Recusaram o pacto divino de salvação. Disseram não a Deus. Queriam viver como com seus próprios desejos os guiavam, sua própria vontade. Mas Deus é muito clemente, irmãos. Deus é muito misericordioso. O juízo de Deus não é para sempre com o seu povo. Embora Israel tivesse sido enviado para o cativeiro e 70 anos eles ficariam no cativeiro dos caldeus, a palavra da profecia em Isaías é Deus dizendo, mas eu retardarei de novo a minha ira, isto é, eu vou tirar esse castigo, essa punição de vocês, não é para sempre, não é final e última, eu retirarei de novo. Essa é uma expressão de uma outra doutrina que nós estudamos no domingo passado, que é a bondade de Deus. Deus sendo misericordioso com um povo que merece a destruição. Mas agora, se olharmos para o verso 12 em diante, quando Deus começa a dizer o que fará, ele então, a partir do verso 12, vai dizer que vai salvar Israel, que vai tirar Israel do cativeiro. Irmãos, é muito importante entender o contexto histórico, porque os caldeus aqui é a Babilônia, de Nabucodonosor. E nesse momento da história mundial,
Não estou falando da história bíblica, estou falando da história mundial. A Babilônia era a nação mais poderosa daquele lugar. Ninguém era como a Babilônia. Vocês sabem que o mundo já teve vários impérios. O último dos impérios, assim, um dos mais recentes, foi o grande Império Romano, nos dias de Cristo, no Novo Testamento. É que perdurou ainda por mais tempo. O Império Romano veio acabar no ano 400, aproximadamente, com a invasão dos bárbaros. E ele começou antes de Cristo nascer. Cristo nasce durante o Império Romano. Mas muitos outros impérios já estiveram no globo. Gengis Khan foi um dos imperadores, Alexandre o Grande. E na época do Velho Testamento, nos dias de Isaías, o império era a Babilônia. Era a grande força, era o grande poder civil, militar. Israel estava lá, preso. E Deus diz: eu vou tirar vocês da Babilônia. Eu vou salvar vocês das mãos dos caldeus. Eles não mereciam isso. Como Deus fará isso? Nós estamos presos nas mãos da nação mais poderosa da terra. Como Deus fará isso? Como Deus nos livrará disso? Aí então Deus se apresenta. Lembrem, Deus, ele então diz: eu vou tirar vocês. Ele poderia dizer assim: porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seria suficiente, não é? Nós vamos confiar nesta palavra, porque é o Deus Todo-Poderoso. Então, ele é mais poderoso do que os caldeus. Ele vai nos tirar porque ele tem o todo o poder em suas mãos. Mas Deus se apresenta de outra maneira. Ele diz: escuta-me, ó Jacó e Israel. Jacó são as 12 tribos, os filhos de Jacó, Israel. Ele está falando com o seu povo, com os descendentes de Abraão. Tudo começa com Abraão. Ele está falando com aquela semente que agora estava cativa. E Deus diz: escuta-me, ó Jacó, Israel, o meu chamado. E então ele diz: eu sou ele. Ele quem? Quem é que Deus está dizendo que é? Eu sou ele. Eu sou o primeiro e também o último. Quem Deus está dizendo que é? O que significa essa expressão no livro do profeta Isaías? Eu sou ele. Irmãos, esta é a autorrevelação de Deus. Quando o nosso Senhor aparece para Moisés, lá no livro de Êxodo, irmãos, vocês devem lembrar bem dessa passagem, Êxodo capítulo 3. Se vocês puderem, eu peço que vocês abram suas Bíblias apenas para nós constatarmos aqui o que diz o texto. Abram no verso 14. Êxodo 3, verso 14. O Senhor diz a Moisés na sarça ardente: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. O contexto dessa aparição divina na sarça ardente é uma teofania. Deus aparece no fogo, naquele arbusto queimando. E Moisés pergunta: Senhor, quem és tu? Quando o Senhor me enviar ao Egito e perguntarem: quem é o Deus que enviou você? Como é o teu nome, Senhor? Eu sei que há outros deuses. Do Egito eu conheço vários deuses. Mas como é o teu nome para que eu diga? E Deus simplesmente diz: eu sou o que sou. Que nome é esse, irmãos? Eu sou o que sou é a mesma coisa, literalmente, de eu sou. Quem é você? Eu sou. E eu sou
é a maneira como Deus se apresenta em sua mais profunda descrição. Eu sou significa simplesmente ser. É o verbo ser em hebraico. Vamos pensar um pouco aqui. Nós podemos dizer, eu sou homem, você veio a ser homem. Antes você não era nada. Até que Deus trouxe você à existência e você veio a ser. Mas Deus não se apresenta assim. Ele não diz, eu sou aquele que veio a ser Deus. Ele diz, eu sou. Eu sou o que sou. Deus é. Ele não virá a ser. Ele não era. Ele é. Simplesmente essa é a apresentação de Deus. E este verbo no hebraico, ele dá a conotação desta autoexistência de Deus. De ele já existir para sempre. Ser sempre. Nunca houve um momento, uma fração milinésima de segundo que Deus não fosse. Ele é. Simplesmente ele é. Nós fomos um dia. Você olha para o seu antepassado e diz, ele foi um grande homem. Não é mais. Está morto. Você olha para o seu filho e você diz, você será um grande homem, uma grande mulher. Pode ser que seja um dia, mas será e terá fim. Deus não, ele é. No passado, Deus é. Se você olhar para os séculos e séculos lá atrás, ele é. Você olha para o futuro e você vai passando pelo futuro, olhando pelo futuro. Deus é. Ele sempre é. Eu sou o que sou. Eu sou. A autoexistência de Deus. Sempre existi. Não tem um princípio de dias. Isso é mais do que a eternidade. Está relacionado com a eternidade, mas é maior do que isso. O nosso Deus é maior do que a eternidade. Ele é a própria existência, irmãos. Sabe, o fato de criar significa trazer à existência algo que não existe. Quando Deus diz, haja luz, lá em Gênesis 1, não existia luz, irmãos. Não havia luz, não existia luz. Então Deus trouxe do nada porque não existia em lugar nenhum, em canto algum. Deus criou, ele trouxe à existência. Quando Deus criou os luminares, eles não estavam em algum lugar distante, Deus trouxe eles para lá. Eles não estavam em lugar nenhum, porque eles não existiam. Deus trouxe à existência. Perceba bem, criar é um poder que só aquele que é autoexistente, aquele que não é dependente, que não é causado, pode exercer. Só Deus, então, pode criar, porque só Deus é autoexistente. Só Ele pode dar existência às coisas. Tudo que existe vem dele, vem de Deus. Então, ele se apresenta a Moisés exatamente assim. Eu sou o que sou. Eu sou. Diga que eu sou me enviou a vós outros. Não é isso? E aqui em Isaías 48, quando ele está dizendo, ou se apresentando para Israel, a primeira apresentação do Senhor, para que Israel seja encorajado a confiar na sua palavra, é: eu sou autoexistente. Porque isso é tremendo, irmãos. Você deve perguntar, mas por que Deus se apresentou assim? Qual foi a razão de Deus começar apresentando-se dessa maneira? Por que ele não se apresentou como outros atributos? Eu sou o eterno, eu sou o Criador. Tudo isso ele é e é verdade. Mas ele traz o atributo da autoexistência. Ele se apresenta como dizendo, eu sou o que sou. Eu sou a existência pura. Quando ele diz aqui na sequência que é o primeiro e também o último, ele está dando complemento a esse atributo da autoexistência. Primeiro e último não significa começo e fim.
Nós não devemos olhar com a nossa visão de alfabeto, por exemplo, em que você olha para a letra A e para a letra Z no final, começo e fim, ou olhando para o alfabeto grego, alfa e ômega. A ideia aqui não é essa, é maior do que essa, irmãos. É a autoexistência eterna de Deus. Ele não pode ser o começo, porque ele não tem começo. Ele não pode ser o fim, porque ele não tem fim. Então, essas expressões é apenas para lançarem mais luz na sua autoexistência, na sua independência completa, absoluta. E ele, o ser autoexistente, é que está dizendo que vai libertar Israel dos caldeus. A sequência do verso 12 para frente é essa. Ele diz que levantará um homem. Esse homem é Ciro. O nome dele não é citado no texto original, nessa passagem, mas esse homem é Ciro, rei da Pérsia, que Deus vai levantar para tirar o exército, os filhos de Israel, das mãos dos caldeus, por meio de uma força militar que é Ciro. E assim vai dar liberdade para que Israel volte para Jerusalém, sua terra. Ele vai usar um governante pagão. Ele diz que Ciro é seu soldado. Ciro obedece suas palavras, embora Ciro não fosse convertido a Deus, fosse idólatra. Mas ele é servo de Deus, porque ele obedece a palavra de Deus no seu coração, aquilo que Deus tem para ele. Ele faz tudo aquilo que a providência divina ordena, ainda que não entenda que está fazendo porque Deus quer que ele faça aquilo. E ele livra Israel da mão dos caldeus. Isso é histórico, não é só bíblico, é histórico. Ele liberta Israel do jugo da Babilônia. Israel volta para sua terra, Jerusalém. Tudo isso é feito pelo Deus autoexistente, que começa se revelando dessa maneira tão maravilhosa. Eu sou o que sou. Há outras passagens importantes, irmãos, que precisam ser examinadas por nós antes de passarmos para o final. Lá em Isaías 43, volte só um pouco a sua escritura, porque novamente Deus se revela aqui de maneira extraordinária como Deus autoexistente. Do verso 10 ao 13, Isaías 43, do 10 ao 13, diz: sim, antes que houvesse dia, eu sou ele, Deus diz, e não há ninguém que possa livrar da minha mão. Eu irei operar e quem o impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel. Por causa de vós eu enviei a Babilônia e derrubei todos os seus nobres e os caldeus, cujo grito está dentro dos navios. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Veja como Deus se apresenta aqui, meus irmãos, de maneira tão maravilhosa. Ele diz, eu sou ele, novamente. Se apresenta como Deus autoexistente novamente. Isso já é uma revelação muito profunda de Deus para a nossa meditação, irmãos. Porque se você, como eu disse no começo, é capaz de ficar maravilhado com o nascimento de uma criança, não precisa ser o seu filho, basta ser o nascimento de uma criança, uma vida gerada ali, e você sabe que ela vem de Deus, mas você fica maravilhado ainda assim, sem palavras, quando você medita com profundidade nessas coisas. Vida foi gerada, uma nova vida, que dirá, meus irmãos, que grande espanto deve nos causar a autoexistência de Deus, o poder do Senhor na sua autoexistência, sua eternidade, sua independência, a sua grandeza sendo revelada ali. Deus é grande demais, irmãos. Irmãos, Deus é maior do que o que vocês podem pensar nos seus pensamentos mais elevados sobre Ele. Ele é bem superior, bem maior. Ainda que você de fato pare, medite, faça grandes reflexões, você não chega perto de entender a grandeza de Deus, do Senhor.
essas coisas já devem realmente nos causar uma admiração, uma perplexidade, irmãos. Mas quando você entende pelo menos um pouquinho, quando Deus te dá a graça de você ficar, de fato, admirado com a doutrina como essa, quando você começa a pensar, meu Deus, realmente, quando eu começo a pensar agora nessas coisas, quando eu trabalho meus pensamentos e faço reflexões sobre a autoexistência de Deus, que coisa tremenda! Que grandeza é o Senhor! Quando você chega aí e você olha para doutrinas como a encarnação, este Deus, irmãos, tão grande, se faz carne, se torna um homem como nós, vem ao mundo caído, de pecadores caídos, lutar com demônios, curar enfermos. Ele vem sofrer nesse mundo, o autoexistente Deus. Talvez você imagine, pastor, não vamos confundir as coisas aqui, pastor. Você está falando do Deus Criador, do Pai, mas o Filho é diferente. Não, o Filho, o Logos divino, o Filho eternamente gerado, é autoexistente. Autoexistente. Há uma só essência no ser de Deus. A essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma e única essência divina, autoexistente. O mesmo ser autoexistente. O mesmo Deus que se apresentou aqui em Isaías 48, em Isaías 43. É o mesmo que se fez carne. Não duvidem disso. Quando você olha para o nosso Salvador Jesus, pelas páginas da Escritura, e você vê lá o Senhor sofrendo, sendo humilhado, parece que ele não é Deus. Parece que ele é fraco, porque você olha ali o seu sofrimento, todas as coisas que ele suporta, e você diz, não é o mesmo, não pode ser o autoexistente. Não pode ser o Deus da aceidade divina. É outro. É um reflexo dele. É mesmo um filho dele. Mas não é o mesmo. Mas, irmãos, para nossa maior perplexidade, irmãos, o Evangelho de João começa, veja, o princípio do Evangelho, isto é, o começo da história de Jesus, é falando disso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou no meio de nós. O Verbo que era Deus, e Deus é o ser autoexistente, se fez carne e habitou no meio de nós. Por favor, abra sua Bíblia agora, em João capítulo 8. João capítulo 8, e mantenha suas escrituras no capítulo 8. Vá para o verso 58. Aqui o Senhor Jesus está debatendo com os fariseus, o grupo religioso que fazia oposição a Cristo ali naqueles dias. E eles estão falando sobre Abraão. Os judeus diziam, os fariseus que eram judeus diziam, Abraão é nosso pai, nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz, verso 58, na verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O que é isso? Jesus está tomando para si o nome divino da autoexistência. Ele está dizendo que é aquele que apareceu a Moisés da sarça ardente. Eu sou, me enviou a vós outros.
É assim que Jesus está se apresentando, irmãos. Os judeus dizem assim, um pouco antes: como você diz que conheceu Abraão? Porque Jesus tinha dito: Abraão viu os meus dias e se alegrou com meus dias. E os judeus dizem: mas como você diz que viu Abraão? Você não tem nem 50 anos. Já havia mais de 2000 anos que Abraão tinha morrido naqueles dias. Eles dizem: você não tem 50 anos e já viu Abraão que morreu faz 2000 anos? E aí ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu já era. O verbo hebraico ser, ele sempre é. Jesus já estava lá, já existia, ele é autoexistente. Antes que Abraão existisse, eu sou. É importante entender, irmãos, nessa primeira passagem, que o Senhor Jesus, ele está tomando a identidade divina para si mesmo. E os judeus entenderam isso, porque o texto diz que eles pegaram pedras para jogar em Jesus, porque ele se fazia o próprio Deus. Ele dizia que era o próprio Deus. Ou seja, os judeus entenderam as palavras de Cristo corretamente, mas não aceitaram a verdade da revelação de que ele é o próprio Deus, que se revelou aos seus pais no passado. Eles não aceitaram isso, então quiseram matá-lo por isso. Verso 59, então eles pegaram em pedras para lhes atirarem, mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, indo pelo meio deles e assim partiu. O nosso Salvador, que morreu naquela cruz, irmãos, é o próprio Deus autoexistente que se fez carne e veio para salvar-nos dos nossos terríveis pecados. Aquele ser, como nós vimos aqui no início, que nós devemos ficar perplexos com o ser autoexistente, veio nos salvar dos nossos pecados. Quando nós ainda éramos inimigos dele, quando nós ainda estávamos em nossos delitos e pecados, rebeldes contra Deus, quando não queríamos nenhuma conversa com Deus, ele se faz carne e vem ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. A grandeza da nossa salvação, veja bem, não é só o fato de Jesus ter morrido por nós na cruz. Porque eu sei que nós olhamos para aquela cena da substituição, porque a cruz é a substituição. Você deveria olhar para a cruz e ver você pregado na cruz, para você ver Jesus, porque ele substitui você. E aquilo deixa você maravilhado, não é? E você diz: oh, Deus maravilhoso, que morreu no meu lugar, que pagou o preço pelos meus pecados. Você vê isso corretamente. Mas se você meditar mais, você precisa entender que o ser autoexistente, o Deus da aceidade divina, estava lá, no madeiro, na pessoa de Jesus, sendo pregado e morrendo em seu lugar. Não é só morrer na cruz, é quem morreu na cruz. É saber, irmãos, que o maior de todos os seres, o ser que não tem existência dependente, morreu no seu lugar. Na pessoa de Jesus, o homem, ele morreu no seu lugar. Isso não é maravilhoso? Vocês estão muito calados. Eu estou gostando do silêncio dessa vez, porque isso deve gerar perplexidade. Deve gerar espanto, admiração. Deus foi para a cruz em meu lugar. O autoexistente me substituiu na pessoa bendita do seu Filho Jesus, em meu lugar, por mim, no madeiro. Perceba o tamanho do preço que foi pago pela sua vida na cruz do Calvário. O alto preço, como diz as Escrituras,
que foi pago na cruz do Calvário. Eu sou, ele diz aqui, eu sou, estava na cruz do Calvário. Foi pregado no madeiro. Eu sou o que sou, foi pregado no madeiro, na pessoa bendita do Senhor Jesus, no seu lugar, no meu lugar. Louvado seja Deus. Que maravilha, irmãos. Que grandeza. Mas não é só isso. Eu quero terminar lembrando uma coisa para vocês, ainda no Evangelho de João, ainda no capítulo 8. Só peço que vocês voltem um pouco os olhos para versículos anteriores. No versículo 24, o Senhor diz: então, capítulo 8, versículo 24. Jesus diz: por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados. Ele está dizendo isso aos fariseus incrédulos. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Isso aqui tem implicações, irmãos, grandes. Isso significa que todo homem que nega que Jesus é Deus, morrerá em seus pecados. Sabe aquelas seitas que chegam na sua casa batendo e dizem: Jesus é só um anjo. Ele não é Deus, ele não é eu sou. Ele não é todo poderoso. Mas ele é poderoso, ele é um Deus menor. Blasfêmia, isso é heresia. Morrereis em vossos pecados, se não crerdes que eu sou. Por isso, irmãos, nós não devemos sequer pensar na possibilidade de negar a humanidade, isto é, o mistério da encarnação divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Jesus não é só um homem, filho de Maria, ele é Deus em carne. Ele é Deus assumindo a figura humana, a pessoa humana. Eu sou. Jesus diz aqui: se vocês não crerem que eu sou, morrerão em seus pecados. Nós somos bem-aventurados, irmãos, porque essa graça nos foi dada. É por isso que quando Deus se revelou para os israelitas lá nos dias dos caldeus, quando eles estavam presos, ele começa a sua revelação dizendo: eu sou o autoexistente Deus. Ele começa com uma grande revelação de si mesmo, sua autoexistência. E quando Cristo vem ao mundo, ele revela a sua autoexistência, o Logos divino, para mostrar que aquele Deus grande, autoexistente, se fez carne e veio morrer para salvar o seu povo. Nunca desiste do seu povo, nunca abandona o seu povo. Está disposto a todo o sacrifício pelo seu povo, até mesmo morrer, dar a vida pelo seu povo, por você. Talvez a expressão morrer pelo seu povo seja distante. Você pensa num povo. Morrer por você é mais pessoal. E é isso mesmo, ele veio morrer por você, dar a vida por você, para pagar toda a sua iniquidade, pagar o preço total dos seus pecados e torná-lo mais alvo do que a neve. Louvado seja Deus pela sua maravilhosa graça, irmãos, pelo seu maravilhoso poder e pela sua grandeza e autoexistência. Amém. Vamos orar e, na sequência, celebrar.